E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora, amanhã tem Botafogo e Carabobo na Venezuela, 7 horas da noite, o Botafogo já desembarcou, o Botafogo foi direto de Salvador para Venezuela. Claro, a gente entra no clima do jogo amanhã, né? Amanhã tem pré-jogo aqui no canal, a gente fala sobre essa partida. O Botafogo precisa vencer o Carabobo para seguir vivo na Libertadores e é um jogo fora de casa, né? O Botafogo não vence fora de casa, o Botafogo não faz gols fora de casa, é preocupante, mas a gente tem que ter confiança que amanhã vai dar tudo certo. Olha, nesse conteúdo de agora, eu já quero pegar esse gancho, eu quero conversar com vocês o seguinte: Campeonato Brasileiro. Eu já tô vendo alguns debates e talvez valha até a pena a gente debater aqui, cara. A temporada que o Botafogo vem fazendo, tudo que tá acontecendo, vocês acham que o Botafogo briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Essa é a primeira pergunta que eu faço pra vocês. Vocês acham? Comente aqui. Você acha que o Botafogo briga contra o rebaixamento? Eu não tô perguntando se o Botafogo vai cair. Eu tô perguntando se o Botafogo briga contra o rebaixamento ou, na opinião de vocês, briga em cima na tabela. Eu quero conversar sobre isso, eu quero dar minha opinião, eu quero trazer números em relação à temporada do Botafogo, não só com o Renato Paiva, antes mesmo dele chegar. As coisas já não estavam boas e com o Renato Paiva era para melhorar e não melhorou. Então eu quero conversar sobre rebaixamento com vocês. Isso tem deixado alguns torcedores preocupados. E claro, quero conversar com vocês também sobre uma notícia muito ruim. O Wendel sofreu uma lesão na Rússia, no Zenit. Ele que é reforço do Botafogo, chega em junho. A contratação principal nessa temporada até aqui. Vai passar por exames hoje, segunda-feira, para ver de fato a lesão. E preocupa, né? Quero conversar sobre o Wendel, quero trazer números também sobre o Wendel e já quero dar minha opinião sobre o Wendel. Vai jogar em qual posição? Ele sobe o nível do meio-campo do Botafogo? A expectativa que a gente está criando no Wendel é uma expectativa que realmente a gente pode criar? O Wendel, ele vai mudar o nível desse time, desse meio-campo do Botafogo? Quero conversar sobre isso tudo agora. Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, de graça, não custa nada. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro eu quero conversar com vocês sobre o Wendel. Uma notícia muito ruim, né? Ontem ele saiu machucado, o Zenit da Rússia jogou ontem. Lembrando que o Wendel, cara, é a principal contratação do Botafogo até aqui na temporada. Chega mês que vem, junho, o Botafogo pagou 123 milhões de reais. Olha, tudo aconteceu ontem, né, no campeonato russo. O Zenit estava jogando, venceu a partida ontem e o Wendel acabou saindo ali com um problema muscular na coxa direita. Ele vai fazer exames hoje, segunda-feira, para ver a gravidade dessa lesão, tá? Inclusive, o Wendel, ele já tá fora dos próximos jogos, né? Os jogos finais ali da temporada do Zenit. Faltam 3 jogos para a temporada acabar. Inclusive, um desses 3 jogos é uma final da Copa da Rússia. Então, o Wendel, por conta dessa lesão, não vai jogar os 3 jogos finais da equipe do Zenit da Rússia. Olha, bizarro, cara. Já dando minha opinião, conversando sobre o Wendel, ontem nessa partida, ele se machucou sozinho, cara. Não tinha nenhuma disputa, não tinha nada. Ele acabou sentindo esse problema muscular na coxa direita sozinho, cara. No jogo ele foi substituído ali
aos 12 minutos do segundo tempo, teve que sair de campo. Realmente é uma situação bizarra, porque foi sozinho, e agora a gente espera, né? Tomara que não seja nada grave e que o Wendel possa voltar o mais rápido possível, já que mês que vem ele é jogador do Botafogo e a gente precisa do Wendel. Já pegando esse gancho, nós torcedores botafoguenses, daqui a pouco eu quero trazer números, tá? Para vocês verem como é que foi essa temporada do Wendel na Rússia. É um jogador diferenciado. Agora, a gente está colocando a expectativa lá em cima, né? Será que o Wendel, ele muda o nível do time do Botafogo? Será que ele muda o nível do meio campo, cara? Com certeza, cara. Porque é um jogador diferente. O Wendel é muito diferente. Digo mais, num Botafogo arrumadinho, num Botafogo organizado, ele briga por vaga na seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo do ano que vem. A comparação do Wendel é sempre com o Gerson do Flamengo, né? Quem é melhor, Gerson ou Wendel? Cara, pra mim, de verdade, sem ser clubista, eu acho do mesmo nível, tá? Eu acho o Wendel do mesmo nível do Gerson, só que o Wendel, ele pisa mais na área, ele gosta de fazer mais gols do que o próprio Gerson do Flamengo. A comparação, só para vocês verem o nível do Wendel, a comparação dele é com o Gerson do Flamengo. E para mim é mesmo nível, só que eu acho que o Wendel, ele gosta de pisar mais na área e ele gosta de fazer mais gols do que o próprio Gerson. Cara, ele sobe sim o nível desse time do Botafogo. Ele faz todas as funções no meio campo. Tem a dúvida na cabeça do torcedor, aonde que o Wendel vai jogar? Ele entra no lugar de quem? Primeiro, vamos lá, temos algumas opções. Eu vejo o Wendel, a princípio, fazendo o que o Almada fazia no Botafogo. Jogando ali pela meia esquerda, sendo exatamente o que o Almada era para o Botafogo naquele Botafogo do ano passado. Então eu acho que ele entra a princípio ali nessa função. Você coloca o Savarino como segundo atacante, jogando junto com o Igor Jesus, assim como o Savarino jogava ano passado. E na ponta direita, o Matheus Martins. Eu acho que o Matheus Martins ele pode ganhar essa vaga do Arthur, que não tá bem. Então, a princípio seria isso. A princípio sai o Maestriani do time, o Savarino vai jogar como segundo atacante junto com o Igor Jesus. Inclusive eu vejo o Arthur sendo um reserva do Savarino nessa função de segundo atacante. Você coloca o Wendel na meia esquerda para fazer a função que o Almada fazia ano passado. E na ponta direita, cara, você coloca o Matheus Martins, que contra o Fluminense jogou muito bem. Então, a princípio, eu vejo que ele entraria nessa posição. Agora, se o Botafogo trouxer dois pontas rompedores, aquele Luiz Henrique, aquele Júnior Santos, se o Botafogo trouxer dois pontas com essas características, eu acredito que, não duvido, o Wendel entrar no lugar do Marlon Freitas. Mas aí você acha que o técnico vai ter peito? Tu acha que o Renato Paiva ele vai botar o Marlon Freitas no banco? Olha, seria muito interessante, porque você traz dois pontas rompedores. Eu tô sentindo falta disso, tem que contratar nessa janela do meio do ano. Você coloca dois pontas e você coloca o Wendel junto com o Savarino e o Igor Jesus, o Wendel no lugar do Marlon Freitas. A gente ganharia na combatividade e teria o mesmo toque de bola que tem o Marlon Freitas. O Wendel também consegue fazer lançamentos longos. Então, assim, se eu pudesse escolher, o Botafogo teria que trazer dois pontas e eu colocaria o Wendel no lugar do Marlon Freitas. Ganharíamos na combatividade e também ganharíamos no toque de bola. Ficaria a mesma coisa, inclusive os lançamentos longos. Eu prefiro o Wendel na função do Marlon Freitas, vindo um pouco de trás, olhando o jogo de frente, mas tem que ter peito para colocar o Marlon Freitas no banco. O Marlon Freitas não tá bem, mas é o capitão, é um jogador muito importante, aí teria que ter peito de jogar com ele, cara. Então você colocaria o Wendel junto com o Savarino, dois pontas. Meu irmão, seria bem interessante o Arthur no banco, e seria bem interessante. Ó, vou colocar aqui do lado para vocês verem aqui rapidamente os números do Wendel
nessa temporada com a camisa do Zenit da Rússia, tá? Ele é o líder em assistências no campeonato russo, são 22 jogos, 1 gol, 10 assistências, 38 faltas cometidas, 91% de acerto no passe, 79% de acerto no passe longo, ó que eu acabei de falar, ó. O passe longo, a bola longa que o Marlon Freitas tem, ele também tem 79% de acerto no passe longo. 25 dribles certos, 129 bolas roubadas. É o que eu falei. Ele na posição do Marlon Freitas, a gente ganha na combatividade. A combatividade do time ficaria melhor. E o toque de bolas longas continuaria iguais. 10 faltas cometidas, 0,45 por jogo, a nota dele no SofaScore 7,40. Então vamos torcer para que os exames realizados hoje não sejam nada grave, que o Wendel possa chegar no Botafogo tranquilo e calmo, feito água de poço, porque vai subir o nível desse time do Botafogo, desse meio campo, vai subir o nível de verdade. É um jogador que até o momento é a maior contratação desse ano, e a gente cria essa expectativa porque a gente sabe que ele pode entregar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos entrar aqui num tema polêmico. O Botafogo briga no Campeonato Brasileiro contra o rebaixamento? Vou dar minha opinião sobre isso, porque tem alguns torcedores preocupados. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre um tema que já dá pra gente debater, né? O Botafogo briga na parte de cima da tabela, o Botafogo briga contra o rebaixamento. Eu tô vendo alguns torcedores do Botafogo preocupados com o rebaixamento, muito também por conta do trabalho do Renato Paiva. Quero dar minha opinião, mas antes, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses, se vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, primeiro, vamos a números aqui, porque a gente tem que trabalhar com números e depois a gente dá as nossas opiniões. Cara, números na temporada, deixando claro. Primeiro, eu tô deixando claro, a temporada do Botafogo, não só com o Renato Paiva, desde o começo do ano, o planejamento, a diretoria, o John Textor, as contratações, o scout, todos são culpados, todos têm a sua parcela de culpa. Inclusive o treinador, né? O Renato Paiva já tem 2 meses no Botafogo, então ele já pode ser cobrado também porque, né? Ele é o técnico e vem fazendo escolhas equivocadas. Deixando claro que pra mim, a temporada do Botafogo até aqui é uma temporada vergonhosa. O Botafogo investiu, cara, 500 milhões de reais em contratações e se a gente pegar, vou falar a verdade, cara, o nível do Botafogo hoje é o nível do Vasco. E olha que o Vasco tá em crise. O Vasco tá sem técnico. Só que o Vasco tem 7 pontos. É o 13º colocado no Brasileiro. O Botafogo tem 8. É o 11º. Ou seja, o Botafogo tá 1 ponto só à frente do Vasco. O Vasco, ele não ganha fora de casa. O Botafogo também não. O Botafogo não ganha ninguém fora de casa. Então a gente pode falar sim que hoje o nível do Botafogo está ao nível do Vasco. Só que o Vasco, ele não investiu 500 milhões. A gente investiu. Tá uma crise no Vasco. Só que o Botafogo só tá a 1 ponto na frente do Vasco e ambas as equipes não ganham fora de casa. Então a comparação hoje com o Botafogo são com essas equipes que estão lá embaixo na tabela. Por quê, cara? Vamos lá. Domingo, lembrando que domingo tem Botafogo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, 8 horas da noite, no estádio Newton Santos. A gente tem que ganhar, tem que manter o tabu. A gente vem vencendo a equipe colorada no estádio Newton Santos. E o Botafogo, nesse momento, lembrando que o Botafogo está fora da Copa do Brasil do ano que vem por conta do Campeonato Carioca. O Botafogo não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Para isso acontecer, o Botafogo precisa ou ganhar a Libertadores, ou ganhar a Copa do Brasil desse ano, ou se classificar para a Libertadores através do Brasileiro, ficar no G4, ficar no G6. Então o Botafogo não está garantido na Copa do Brasil do ano que vem. Se o campeonato terminasse hoje, o Botafogo na 11ª colocação, o Botafogo estaria fora
da Copa do Brasil, perdão, do ano que vem. Cara, 2025, essa temporada, são 25 jogos, 14 derrotas. Se você pegar o ano passado, 2024, foram 75 jogos com 13 derrotas. O Botafogo já tem mais derrotas do que ano passado todo. O Botafogo esse ano tem 14 derrotas em 25 jogos. Ano passado foram 13 derrotas em 75 jogos. E 2025, só para vocês verem o tamanho da gravidade. E por isso que a torcida está preocupada. Por quê? O Botafogo esse ano de 2025, vamos aqui, as vitórias que o Botafogo teve. O Botafogo venceu da Portuguesa, do Bangu, ganhou do Fluminense 2 vezes, do Nova Iguaçu, do Novo Horizontino naquele amistoso, contra o Juventude, Carabobo e Capital. O Botafogo só tem essas vitórias esse ano. O Botafogo só venceu essas equipes. As outras o Botafogo ou empatou ou perdeu. Olha o nível das vitórias do Botafogo. Tirando aqui o Fluminense, que é freguês também, Portuguesa, Bangu, Nova Iguaçu, Novo Horizontino, Juventude, Carabobo e Capital. Essas são as vitórias do Botafogo até aqui na temporada. As outras equipes ou empatou ou perdeu. Então, cara, a torcida do Botafogo tá preocupada se o Botafogo briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Primeiro, que eu já vi times bons caírem. Mas tem investimento, tem reforços. A gente já tá cansado de ver no Campeonato Brasileiro equipes com investimento, bons times, caírem. Não da liga e caírem. E vem reforços mesmo no meio do ano? Tirando o Wendel, será que o Botafogo vai trazer reforços mesmo? Com todos esses problemas que o Lyon tá enfrentando, será que o John Textor vai trazer reforços? Não sei, cara, já começo a ficar preocupado. Brigar, eu não duvido, tá? Talvez o Botafogo possa sim, nesse momento, brigar contra o rebaixamento. O Botafogo só está a 2 pontos da zona de rebaixamento nesse momento. Eu não duvido o Botafogo brigar contra o rebaixamento. O futebol que o Botafogo vem desempenhando, agora, cair, eu acho que não cai. Porque tem equipes ali piores do que o Botafogo. Vai ter a janela do meio do ano, talvez reforços, a gente espera. A gente não sabe se o Renato Paiva fica ou não até o final do ano. Vamos ver se o Renato Paiva vai ser o técnico do Botafogo até o final do ano. Cair, eu acredito que não. Mas brigar, o Botafogo já tá brigando, cara. O Botafogo, nesse momento, ele briga contra o rebaixamento. Ele tá a 2 pontos da zona. Os 2 próximos jogos agora Internacional e Flamengo. Se o Botafogo não vencer o Internacional e se o Botafogo não vencer o Flamengo, qual é a posição que a gente termina nesses 2 próximos jogos? Será que a gente vai estar dentro da zona? Então não sabemos. Então nesse momento o Botafogo briga assim contra o rebaixamento. E outras, jogadores, cara, de nomes, jogadores de peso, já estão irritados dentro do elenco do Botafogo, porque não tem critério. O Newton toma a frente do Alan, toma a frente do Danilo Barbosa. O Jefinho jogou bem na Copa do Brasil e entrou só no final do jogo contra o Bahia. Então, assim, esses jogadores, claro, tem que desempenhar, tem que mostrar futebol para jogar, mas isso você perde o elenco. Os jogadores ficam desanimados porque não tem critério. O técnico coloca, escala o time sem ter um critério, cara. Então, realmente, os jogadores também, não sei se eles estão satisfeitos com o trabalho do Renato Paiva. Esquema tático, ele não acerta o esquema, ele é teimoso, ele tá perdido, ele tá sem convicção, os jogadores estão chateados. Você olha pro Igor Jesus, o Igor Jesus, ele tá arrependido de ter ficado no Botafogo, ele não potencializou ninguém. O Renato Paiva até aqui, ele não potencializou ninguém, pelo contrário, os jogadores da temporada passada, aquele futebol que a gente via, diminuiu. Então, realmente, cara, são coisas pra gente prestar atenção, porque hoje, nesse momento, sim, o Botafogo tá brigando contra o rebaixamento. É só você ver a tabela e é só você ver os números. Agora, se engatar uma sequência de vitória, vai lá pra cima. Depende do Botafogo, depende dos jogadores, depende do técnico. Mas nesse momento, o Botafogo briga. Cair, acredito que não. Tem equipes piores, eu acho que o Botafogo não cai. Agora, brigar, esse Botafogo do Renato Paiva, eu não duvido que o Botafogo talvez possa brigar contra o rebaixamento. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana,
Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.